Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. A Pai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje vamos estudar as perguntas de 986 a 989 e temos em nossa companhia Guilhermina. Oi, que bom, estamos de novo juntos. E temos também a minha irmã Julinha. Olá, amigos, que a paz do Mestre Nazareno esteja com todos. Lembrando que elas duas me aturam regularmente. Não é? O negócio é esse. Há que evoluir espiritualmente. Sim. Há que evoluir. É a chance de evolução que eu E tô eu tendo. ajudo vocês Sim. a caminharem, Com certeza. construindo a paciência, construindo a boa vontade. Ou seja, todas as transgressões que eu cometo, elas têm que aguentar. Você vê como é que é bom ter essas pessoas junto comigo, Sim. tá? Me ajudando a evoluir. E eu ajudando-as a evoluir também. Pois é. Não é? Deus está vendo. Desculpa. Gente, desculpe aqui a brincadeirinha, mas é porque o tema que nós estamos estudando é um tema de peso para todos nós. Porque nós estamos fazendo o estudo de penas e gozos futuros, a parte quarto do Livro dos Espíritos, e da segunda parte da parte quarta, que são as penas e gozos futuros. E hoje vamos começar com Guilhermina na pergunta 986. O espírito que progrediu em sua existência terrena pode reencarnar algumas vezes no mesmo mundo? É bem interessante que os espíritos respondem de uma maneira bem objetiva, né? Ele pergunta se quem progrediu em existências anteriores se pode reencarnar no mesmo mundo. Aí ele sim, caso não tenha concluído sua missão, ele próprio pode pedir para completar em nova existência. Mas então já não será para ele uma expiação. Ele vai estar completando de boa vontade, de intenção própria, aquilo que ele teria que concluir, já, caso não tenha concluído na encarnação anterior. Ele tem todo o direito de fazer isso. E geralmente faz. E é interessante que Kardec coloca como referência a pergunta 173. 173, que faz parte daquele tópico que nós estudamos na semana passada. Vale a pena dar uma olhada. Que vale a pena dar uma olhada. Nós não temos tempo para poder fazer esse estudo em cima dessa referência. Guardem bem, pergunta 173. Vale a pena ler. Tá? E além desse comentário que você fez, Guilhermina, o que a Julinha tem para nos dizer? É interessante, né? Eu já escutei de muitas pessoas, e às vezes eu já falei em outros tempos, estou querendo mudar de planeta, mudar de mundo, para um mundo melhor, ficar vive disso, né? É um desejo que a gente pensa, evoluir não aparece nunca mais na Terra ou no mundo igual à Terra.
E, na realidade, quando o espírito evolui, esse pensamento já não se faz presente. Porque ele sabe que ele tem que evoluir cada vez mais, porque a evolução é constante. Ele sabe também que, assim como o espírito tiver paciência com ele para ajudá-lo, ele vai ter que ter paciência. E, ele, além de tudo, nós passamos a entender que é através do trabalho, da doação, da ajuda, que nós vamos realmente evoluir. Deixar de pensar em nós próprios e pensar no outro, né? É através disso que vai ser constituída a verdadeira evolução. Então, esse pensamento de voltar, mas eu vou voltar para quê? Não existe mais um espírito realmente que já evoluiu. Porque ele sabe que o trabalho dele vai ser em qualquer lugar que se faça necessário. Exatamente. É interessante que Bezerra de Menezes teve a possibilidade de ir para um mundo mais evoluído do que a Terra. E ele escolheu? Ele escolheu a Terra. Ele pediu, né? Quando foi convidado, ele pediu para declinar do convite e continuar no órbita terrestre para ajudar os irmãos que ficaram na retaguarda. Isso é evolução. Isso é evolução. Então, pergunta 987. O que acontece ao homem que, embora não fazendo mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? Pergunta para a Julinha. Bom, o que ele nos diz? Desde que não deu nenhum passo rumo à perfeição, deve começar uma existência de natureza idêntica à que deixou. Fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. Às vezes a gente diz, mas você não faz mal a ninguém. Tá, não faço mal a ninguém, mas eu estou fazendo algum bem? E tem uma pergunta do livro Os Espíritos, que eu não lembro a pergunta, mas eu lembro, que os Espíritos respondem, nós somos... Se eu não dei um passo adiante de nada, eu me acomodei, isso até preguiça me ajuda a fazer isso. Eu estou com preguiça, eu vou evoluir para quê? Dá muito trabalho. Aí eu fico no meu cantinho de preguiça, não perturbo ninguém, mas também não faço nada. Eu não vou evoluir, né? A evolução considera eu mudar realmente o meu ponto de vista em saber que a vida, né, ela está sempre em atividade. Ficar num canto com preguiça não é viver, é se acomodar. Eu não me lembro exatamente quem é o autor, me parece que é Emmanuel, que faz uma analogia entre o rio correndo numa corredeira encachoeirada e quando ele chega ao final da corredeira e chega um remanso. E aí ele diz: a água sempre é útil, mas para cada pessoa de acordo com a sua condição. A água parada depois da cachoeira, ela serve para os micro-organismos e os animais e plantas que têm que ter a água parada. Para o ser humano, a água potável é aquela que vem correndo pelas pedras, ou seja, para o ser humano, a água pura é aquela que se movimenta. A água parada pode ser até venenosa para ele. Sim. Então, o que Emmanuel traça para nós? A água parada é para os seres inferiores. A água encachoeirada é que serve para os que são os seres inteligentes da criação, que somos nós. Não é uma questão de justiça, é uma questão simplesmente de lógica. E se a água não para, nós também não podemos parar. A vida é movimento, né? Exatamente. Só um comentáriozinho aqui. Tá legal, aí eu não faço nada. Aí o meu raciocínio é o seguinte: se eu ficar quieto, se eu ficar parado, eu não faço mal para ninguém. Se eu não fiz mal para ninguém, se eu não fiz mal para ninguém, eu não fiz bem para você mesmo.
Sim. Você ainda pode não estar atrapalhando os outros, mas você está atrapalhando a si próprio. Então, larga a preguiça e faz alguma coisa em prol de alguém que você vai estar fazendo por si próprio, nem que seja nesse sentido, mas saia da inércia. É mais ou menos por aí. Exatamente aí é que está o grande ponto. Que, inclusive, quando você não faz alguma coisa durante uma existência, você praticamente atrofia algo. Sim. Aquilo se reflete na tua estrutura perispiritual. O retorno numa condição semelhante não vai ser igual. Pode ser até semelhante, mas você vai estar com os registros daquilo que você deixou de fazer. Você vai estar também, de uma certa maneira, se suicidando. O negócio é esse. O exemplo mais típico é do indivíduo que é portador de uma doença neurológica e fica imóvel numa cama que não consegue se movimentar. Se ninguém for movimentado, em pouco tempo ele vai estar cheio de feridas na parte que fica em contato com a cama. Porque vai ter distúrbio de circulação, vai ter feridas por pressão. Então, consequentemente, o movimento é fundamental para que ele não se fira. Por que nós vamos escolher a imobilidade voluntariamente para sofrer? É insensato, né? Guilhermina, a pergunta 988. Há pessoas cuja vida transcorre em perfeita calma, que nada precisam fazer por si mesmas, estão livres de preocupações. Essa existência feliz é uma prova de que nada tem a espiar de existência anterior? Vamos deixar sua resposta para depois da nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. A resposta dos espíritos, a pergunta 988. É muito interessante. A pergunta afirma que existem pessoas que a vida corre em perfeita calma, que não precisa fazer nada por si próprias, que não tem preocupações, não tem necessidades, ou seja, teoricamente, uma vida feliz, tranquila, etc, etc. Aí os espíritos respondem isso aqui. Conhecem muitas dessas pessoas? Se acreditas que sim, tu te enganas. Muitas vezes a calma é apenas aparente. Podem ter escolhido essa existência, mas quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem. Então, tal como o preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimento e elevar-se senão exercendo a sua atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se àquele que, segundo os vossos costumes, precisa trabalhar e vai passear ou deitar-se, com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá que prestar contas da inutilidade voluntária da sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. A soma da felicidade futura é proporcional à soma do bem que tenha feito. A da infelicidade está na razão do mal que haja praticado e das pessoas a quem tem infelicitado. É aquilo que, se você teve oportunidade, se você veio de uma forma, digamos assim, que te faculte não ter necessidade de prover, de correr atrás de determinadas coisas com relação à tua própria vida, ou seja, se você teve condição de sobrevivência, de afeto, do básico, que a maioria das pessoas precisam se esforçar para conseguir, e você veio numa existência em que isso já foi te trazido, não é para você ficar no dolce far niente aproveitando a vida. É para você fazer alguma coisa com isso que você teve. Então, se você não faz, lamento, vai ter que ter responsabilizado por isso.
Porque voltamos a dizer, estamos vivendo no mundo, encarnados no mundo de provas e expiações. Não estamos aqui em férias, não estamos aqui, até porque o espírito não tira férias. O espírito trabalha cada vez mais aproveitando a oportunidade de trabalho. E se a gente não precisa, por algum motivo, seja por termos escolhido ou por qualquer outra forma, de ocupar, muitas aspas, ocupar o nosso tempo em prover as próprias necessidades orgânicas e físicas, é porque esse tempo precisa ser utilizado em prol de quem precisa. Em prol de fazer alguma coisa em função daquele que precisa. E que você pode fazer alguma coisa para aliviar. E que você pode fazer alguma coisa para sanar a dor. E tem um outro detalhe também importante. É o objetivo. O trabalho é o nosso objetivo. E não é quando a gente fala o trabalho é o nosso objetivo, não é o trabalho aquilo que vai fazer aumentar a nossa conta bancária. O trabalho que a gente fala é o trabalho em função do outro. É o trabalho no sentido de sanear dores, de secar lágrimas, de ouvir pessoas desesperadas. E como temos essa oportunidade? Basta que a gente se disponha a fazer. Desçamos do nosso pedestal de fantástica que sou, para começar a trabalhar em função da nossa própria existência, atual e futura. Mais ou menos por aí. E é interessante observar que o tópico está aqui, período, né? Sabei também que cada um terá de prestar contas da inutilidade voluntária da sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. Isso aí está em itálico, está grifado. É como se os espíritos estivessem chamando. Então, olha aí. Presta atenção. Presta atenção. Julinha. Eu estava, inclusive, enquanto a Gui estava falando, eu estava me prendendo a isso, tá? Primeiro, só para a gente lembrar que trabalho é toda atividade útil, conforme a definição dos espíritos. E esse trecho aqui me fez reportar o Evangelho da parábola dos talentos, que o Senhor deu um talento para um, 2 para outro e 5 para outro. E que aquele que recebeu um só enterrou, né, com medo, sabendo que o Senhor era bravo, com medo de perder um talento. E é bem claro no Evangelho que nós somos usufrutuários de tudo que temos aqui, porque tudo é de Deus. Então Ele nos concede determinadas coisas numa existência para nós fazermos algo. E eu, quando partir, eu vou ter que prestar contas por todos os talentos que Ele me concedeu. Ou esses talentos é dinheiro, é inteligência, é saúde, é tudo que Ele me concedeu. A família, os amigos, tudo. Tudo que eu tenho nessa existência, e não é tudo que eu tenho, vamos dizer, material. As coisas, né, mais importantes, que é uma família, são os amigos, né, é a nossa inteligência. Tudo isso são talentos que Deus me deu. E eu tenho que prestar contas para o que eu fiz com esses talentos, né? Eu usei os bem adequados, né? Ou eu achei que eu ganhei isso porque eu mereço, Deus me deu porque eu sou merecedor. Né? Então, que nós temos que fazer alguma coisa útil em favor do... E a gente pensa direito. Porque se eu estou fazendo algo por alguém, na realidade, o maior beneficiário sou eu próprio. Sim. A gente diz, porque eu fiz isso para fulano. Fez. Mas fez para si próprio, porque à medida que eu faço, se eu fizer desinteressadamente, exatamente, se eu fizer com amor, com carinho para aquela pessoa, seja o que for, o maior beneficiário sou eu mesma. Então, fazer o bem é uma dádiva, não é um favor que eu estou fazendo a alguém. É uma dádiva, porque eu tenho alguma coisa, quando eu retornar à pátria espiritual, eu tenho alguma coisa positiva do que eu fiz aqui na Terra. Exatamente. Fechando o nosso estudo de hoje, Julinha. Pergunta 989. Há pessoas que,
embora não sejam realmente más, tornam infelizes em virtude do seu caráter todos os que as cercam. Qual para elas a consequência disso? Essas pessoas certamente não são boas e expiarão suas faltas, pela visão daqueles a quem felicitavam, cuja presença constituirá para elas uma reprimenda. Depois, em outra existência, sofrerão o que fizeram sofrer os outros. Às vezes a gente diz, a pessoa não é má, porque ela, apesar de ter as suas explosões de cólera, né? Geralmente a pessoa explosiva, a gente já, mas a pessoa tem um bom coração, porque está sempre ajudando os outros. Tudo bem, ela está ajudando na hora que ela pode ajudar, mas numa explosão de cólera, ela afeta pessoas. Ela magoa, ela machuca. Isso eu posso falar de cadeira, porque anos atrás eu era muito, né, falou, vai ter de volta, e não tinha, né, a vida vai nos ensinando. E eu achava que eu não estava fazendo nada demais, porque eu apenas estava sendo sincera, estava sendo verdadeira com a pessoa e não estava atacando a pessoa, só não estava concordando e eu queria que ela percebesse que ela estava errada naquele momento. Só que aí alguém me disse também, depois de muitos anos, o nosso amigo Hélio, ele disse, Julinha, ser sincera não quer dizer agredir. Você pode usar de sinceridade com o outro, mas falando de outra forma. Né? Então a gente pensa, mas eu não sou ruim, eu estou só falando a verdade, mas a gente está magoando e ferindo o outro, então eu vou ter que ter oportunidade de ajudar aquelas pessoas que eu feri com as minhas palavras, né? Porque eu feri de qualquer maneira, eu não feri de outra forma, mas eu feri também. E às vezes a gente condena tanto alguém que mata isso, mas às vezes nós matamos muito mais os sentimentos das pessoas com as nossas palavras do que se mata com um revólver em si. Né? Isso realmente é algo que me faz refletir muito essa questão. Guilhermina. Eu concordo com a Júlia plenamente, tendo o seguinte, tá até bonzinho, mas é bom para quem? Para o fogo, né? Porque quando você fere o outro, desculpe, aliás, uma das coisas que quem tem comentado recentemente, talvez uma das maiores armas e mais fatais é a palavra. É a palavra. E se você pode ser um cara, tão legal, fulano é ótimo, gente boa pra caramba, vive com ele, trabalha com ele. Sim. Tem o teu cotidiano com ele. Porque a palavra fere. E quando o cara tem a questão do egoísmo, ele é tão bonzinho, mas ele quer que as coisas sejam feitas de acordo com aquilo que ele acha que é. E se esse cara é chefe, danou-se. Porque ele pode ser um doce de pessoa, ajuda todas as correntes do bem e de caridade, etc, 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 mas ai do funcionário dele que estiver debaixo dele, sobre as ordens dele. Então, essa questão de não sejam realmente mais é muito, como você disse, se você torna alguém infeliz, seja por ação ou por omissão, não importa, também tem a questão do... ele é ótimo, mas não faz nada a favor de ninguém, não. Sim. Ele não faz mal, mas também não faz bem. Também, está se omitindo. Exatamente, em virtude do seu caráter. E aí, como diz a resposta dos espíritos, as pessoas não são boas. E não adianta, a gente vai espiar cada ato que a gente faça, seja positivo, seja negativo. Sim. É pensar nisso. E, pensando nisso, guardemos a nossa reflexão. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje e agora para tudo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada na direção da felicidade verdadeira seja cada dia mais firme, rápida e consistente. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, programa no qual nós comentamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui na coletânea de preces espíritas do capítulo 28 do livro, o último capítulo. E hoje, como sempre, está aqui conosco a Marta Batista, o Pablo na técnica, e nós vamos estudar mais precisamente o item 20 até o 23. São duas posições, né? Uma prece para resistir a uma tentação e ação de graças pela vitória obedida sobre uma tentação. Então são duas preces correlatas. Desta forma, então, nós vamos estudá-las em continuidade uma da outra. Para fazer esse trabalho, então, dar o pontapé inicial no nosso estudo, está aqui a Marta Batista, ao quem já dou boas-vindas e boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite, Pablo, amigos ouvintes. Vamos, então, observar o que Kardec nos tem para dizer acerca dessa prece, que é a prece para resistirmos a uma tentação. É muito importante, né? Um tema de muita importância, porque nós ainda temos muitas dificuldades, né? E essas dificuldades morais e até mesmo intelectuais, né? Porque a intelectual faz com que a gente tenha também uma dificuldade maior para superar as más tendências. Isso faz com que nós estejamos bastante atentos ao que ele vai nos dizer, porque as tentações são algo que ainda reinam na nossa vida cotidiana. É uma dificuldade, né? São limitações que nós possuímos, e essas limitações se transformam em tentações dentro de nós. Muito ao contrário do que nós pensamos, as tentações não estão do lado de fora, como muitos pensam, né, e dizem. As tentações estão dentro de nós. Elas residem ali. Então, é dentro do nosso interior que nós precisamos combater essas tentações. Então, vamos ver o prefácio de Kardec e vamos observar o que ele nos diz e nos alerta. Ele diz assim: todo mau pensamento pode ter duas origens: a própria imperfeição de nossa alma ou uma funesta influência que age sobre ela. Neste último caso, é sempre o indício de uma fraqueza que nos torna passíveis de receber essa influência e, consequentemente, indício de que nossa alma é imperfeita. Assim sendo, aquele que fracassou não poderia apresentar como desculpa a influência de um espírito estranho, porquanto esse espírito não o teria induzido ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Então vamos fazer uma pausa e vamos iniciar aqui os nossos comentários, avaliando o que Kardec nos diz. Ele destaca logo de início a questão do mau pensamento e fala da origem desses maus pensamentos. E nos fala que elas podem ser de dois tipos ou de duas origens: a própria imperfeição, né, moral de cada um de nós, da nossa alma, ou porque houve uma funesta influência, uma influência perniciosa agindo sobre a nossa alma. Ora, então o que nós vamos destacar? O mau pensamento, então, nós percebemos, ou a tentação, não está fora. Ela não veio de fora, ela está dentro de nós. É a nossa própria imperfeição que faz com que nós tenhamos esses maus pensamentos. Há também a possibilidade de haver uma influência funesta, uma influência negativa, ou
uma influência perniciosa, que demonstra o quê? Um indício de fraqueza. Como todos nós ainda estamos numa etapa bastante comprometida, né, e iniciante na nossa trajetória de evolução, é importante que a gente se dedique a estudar essa questão das virtudes, né, e dos vícios ou as paixões, para que a gente possa então combater esses vícios e essas paixões, para que nós então iniciemos uma transformação e transformemos também automaticamente os nossos pensamentos. Então, aos poucos, o nosso pensamento ou os nossos pensamentos deixarão de ser maus pensamentos para serem bons pensamentos. Claro que isso é gradual, né? Isso é algo que vai gradativamente, aos pouquinhos. Essa transformação é vida após vida, não pode ser de uma hora para outra. Agora, é preciso que a gente entenda qual é o mecanismo para que a gente inicie essa transformação. Na Revista Espírita, de 1863, num texto que trata do estudo sobre os processos de Morzine, também fala, né, das causas de obsessão, que lógico, né, essa questão dos processos é um processo de obsessão. Ele nos fala, em determinado ponto do texto, ele nos diz assim: que sejam de coração piedoso e os que se encarregaram de os conduzir se esforcem por elevá-los moralmente. É o mais seguro meio de neutralizar a influência dos maus espíritos e de prevenir a volta do que se passou, ou seja, daquele processo que aconteceu, né, numa determinada localidade, houve um surto, né, e várias pessoas ficaram tomadas, né, e foram chamadas de possessos de Morzine, que era o local, né, da situação. E esse surto obsessivo aconteceu nesse lugar chamado Morzine, e ele diz, então, ele recomenda que para a gente se prevenir disso, né, para que isso não aconteça, porque pode acontecer em qualquer localidade, a gente precisa se afastar dos maus espíritos. De que maneira? Prevenindo a volta disso, e eles só se dirigem, como diz Kardec, àqueles que, quem sabem, podem dominar, e não aqueles a quem a superioridade moral encouraça contra os ataques. Então, os espíritos só vão se aproximar para mal influenciar alguém se você tiver na mesma sintonia. Se você não tiver nessa sintonia, não vai haver como, né, eles te atacarem. Então é importante que a gente observe isso, porque muitas vezes nós costumávamos, né, antes de conhecer a Dona Nina, achar que estávamos sendo mal influenciados, dependendo da crença, né, se chamava da influência do diabo. Né? Então, o diabo estava mal influenciando e tomando aquela pessoa, né, de uma tal forma que ela não podia resistir. Isso é importante porque a doutrina nos mostra que não existe arrastamento irresistível. E, se não há arrastamento irresistível, nós é que vamos determinar se vamos nos vincular vibratoriamente ou por sintonia a esse mau espírito ou não. Só depende de nós. E para isso depende o quê? Da vontade. Então, voltando aqui ao texto, ele nos diz: quando nos surge um mau pensamento, podemos então supor um espírito maléfico nos induzindo ao mal, e ao qual também somos totalmente livres de ceder ou de resistir. Ora, isso é muito importante. A gente ter claro na mente que nunca haverá um arrastamento. Nós sempre poderemos ceder ou resistir. Vai depender de nós. Então, a gente só se inclinará para uma má atitude através de uma má influência, um mau pensamento, se nós quisermos. Então, a gente percebe que fortalecer a vontade é fundamental. Né? E como é que a gente fortalece a nossa vontade? Tendo uma clareza na hora de discernir entre bem e mal.
Então, você tendo muito certamente o que é bem e o que é mal, você sabendo discernir, você vai conseguir observar se a influência que vem, que surge à tua mente, é algo positivo ou negativo. Então, se você sentir que aquele pensamento é diferente, é estranho aos pensamentos que você costuma ter, é porque, lógico, aquilo ali é uma influência. Mas qualquer um de nós é passível de sermos, né, influenciados dessa maneira, de forma sutil. Agora, se vamos ceder ou resistir, vai depender de nós. Aquele espírito não tem esse poder. Nenhum espírito, né, maldoso, nenhum espírito leviano, jamais terá essa força de nos arrastar. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 909, os espíritos respondem que para vencer as más tendências, né, você tem que ter uma vontade firme e orar a Deus e ao seu anjo guardião. Olha que interessante, quer dizer, você já sabe que nenhum mau espírito, por mais forte, maleficamente que ele seja, ele terá força para te retirar o livre-arbítrio. Ele não tem essa força, porque a lei que governa os mundos é a de livre-arbítrio. Então, para você vencer as más tendências ou uma má influência, basta você ter, basta é uma palavra equivocada, né? Não basta. É algo que você precisa construir, né, de forma bastante ostensiva. Uma vontade firme e oração constante a Deus e ao nosso anjo guardião. E aí, dessa forma, orando, pedindo forças para o nosso anjo guardião, os bons espíritos perceberão que você não quer ceder às más influências e eles, com certeza, acorrerão para te auxiliar. E aí tomamos a decisão correta. Então, o auxílio dos espíritos através da prece é fundamental para nós. E ele segue: a nossa hesitação em fazer o mal é a voz do bom espírito que se faz ouvir pela nossa consciência. Olha que interessante, é também um outro indício para nós, é uma dica, né? Quando há essa hesitação, puxa, faço ou não faço? Estranha essa ideia, isso não costuma surgir na minha cabeça. Como que isso surgiu de repente? Não. Essa hesitação, todo esse complexo de raciocínio, é já uma inspiração do anjo guardião que se faz ouvir pela nossa consciência. E aí, quando ele percebe que você está hesitando, né, porque você realmente está na dúvida se aquilo é correto ou não, ele vem ao teu socorro e amplia a tua capacidade de discernir e, logicamente, te mostra de uma forma mais clara, né, aquela pequena dúvida que ainda existia, desaparece. E ele te mostra que realmente aquilo não é algo correto. E aí, com a certeza de que aquilo não é uma boa inspiração, com certeza você vai partir para uma decisão mais acertada. E segue ainda. Podemos reconhecer que um pensamento é mau quando ele se afasta da caridade, que é a base de toda a verdadeira moral. Quando o pensamento tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando a sua realização pode causar um prejuízo qualquer a outra pessoa, quando finalmente ele nos estimula a fazer aos outros o que não desejaríamos que os outros nos fizessem. E nos pede que consultemos o capítulo 15, no item 10, que a gente vai perceber que também esse capítulo e esse item tratam da questão principal que ele destaca aqui, que é a da caridade, né? Então ele diz que todo pensamento mau, né, para reconhecer um pensamento mau, é só você observar se esse pensamento, se essa ideia se afasta da caridade. Se se afastar da caridade, é porque com certeza você está diante de um mau pensamento, uma má influência. É claro, né, que ele nos dá aqui o crivo. Mas como é que eu vou saber se ele é caridoso ou se não é caridoso? Ele diz que toda vez que o pensamento puder causar um prejuízo
a alguém, a alguma pessoa, ainda que seja uma única pessoa, esse pensamento não é caridoso. Esse pensamento não é justamente aquele pensamento do bem que te elevará e te conduzirá a uma conduta correta. E ele diz também que quando esse pensamento estimula a você, ou melhor, não estimula você a fazer para os outros aquilo que você não gostaria que te fizessem, com certeza você está diante de uma má influenciação e um mau pensamento. Primeiro, um mau pensamento, né, que pode ser teu, pela sua condição, como ele diz aqui, né, a condição da própria alma, né, a imperfeição da alma. Agora, pode haver uma influência ou não. Aí você vai observar se vai haver influência caso haja uma insistência nesses pensamentos. Então, uma insistência recorrente, com certeza, há ali a presença de um espírito, né, um mau espírito, um espírito leviano, te influenciando, tentando te influenciar para que você haja da forma incorreta. E em que ponto, nesse capítulo 15, que trata, né, fora da caridade não há salvação, é uma instrução de Paulo, o apóstolo. E ele nos diz assim: dedicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe, ou seja, compreender a essência da caridade, o que é a caridade com profundidade. A compreender-lhe o profundo sentido e as consequências, quer dizer, o profundo sentido da caridade e as consequências da caridade, procurando por vós mesmos as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência não somente vos impedirá de fazer o mal, mas vos fará praticar o bem. Olha que interessante. Existe uma diferença, Paulo destaca aqui, entre você fazer o bem e você não fazer o mal. Quer dizer, para não fazer o mal, você precisa necessariamente fazer o bem. Porque muitas pessoas nós ouvimos: não, mas eu não faço mal a ninguém. Eu não desejo fazer e não faço mal a ninguém. Mas não fazer o bem é fazer o mal. Então é importante que a gente fique atento a isso. E ele diz que se nós submetermos todas as nossas ações e os nossos pensamentos a esse crivo da caridade, fazendo uma avaliação, será que isso que eu quero decidir, fazer, escolher, é caridoso? Bom, se é caridoso, não vai prejudicar ninguém. E se é caridoso, com certeza eu gostaria que alguém me fizesse isso também. Mas se eu fizer essa pergunta, eu gostaria que alguém me fizesse isso, e a resposta for não, é porque isso não é caridoso. Porque se fosse, você não se importaria que alguém te fizesse. Ora, então, é um crivo correto, é um crivo translúcido, não tem como errar. É só você se perguntar: eu gostaria que alguém me fizesse isso? Quantas vezes, na maior parte das vezes, a resposta é não, porque essa pergunta, aquilo que você gostaria de fazer ou dizer, agrada o teu orgulho, agrada a tua vaidade, mas com certeza, se fosse ao inverso, se alguém fosse falar para você ou fazer com você, você não gostaria. Então, essa atitude não é uma atitude correta, não é uma atitude no bem. E ele segue dizendo: então, esse crivo da caridade vos impedirá de fazer o mal, mas vos fará praticar o bem, porque não é suficiente uma virtude negativa. É preciso uma virtude ativa, como nós falamos. Para fazer o bem, necessita-se sempre da ação da vontade. Para deixar de fazer o mal, basta muitas vezes o não fazer nada e a indiferença. Ora, então, muitas vezes, quando nós dizemos eu não faço mal a ninguém, mas também não está se ocupando de fazer o bem, você está fazendo mal. Você está prejudicando alguém, porque a ausência de fazer o bem, ou seja, a ausência do bem, é fazer o mal. E não ter também a indiferença é algo que contribui para prejudicar e fazer o mal.
A indiferença é algo terrível, né? E ele então diz, nos mostra a prece. Deus Todo-Poderoso, não deixes que eu seja vencido pela tentação que me leva a errar. Reparem que a prece é pequenininha. Então, a gente vai ficar atento a isso, né? A gente só tem que estar conectado, pedindo a Deus que não nos deixe ser vencidos por essa tentação, que é a tentação que nos leva através do orgulho, através da vaidade e através do egoísmo. Então, que a gente seja forte para resistir a essa limitação da nossa imperfeição ou de uma má influência que, porventura, esteja com presença ali junto a nós. E ele fala, espíritos benevolentes que me protegem, afastem de mim este mau pensamento, deem-me forças para resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, serei merecedor da expiação da minha falta nesta vida e na outra, porquanto eu sou livre para escolher. Interessante, né? Então, a gente vai pedir forças e quando a gente realmente tem forças suficientes para discernir que aquilo ali não é algo positivo, é algo negativo e que vai te arrastar para um caminho errado, com certeza você sabe, tenha consciência de que você, caso não tenha usado o teu livre-arbítrio de forma correta, você vai ter que responder por isso nesta ou também até numa próxima. Em seguida, ele nos fala da ação de graças pela vitória obtida sobre uma tentação. Aquele que resistiu a uma tentação deve esse fato à assistência dos bons espíritos, a cuja voz atendeu. Deve, portanto, agradecer a Deus e ao seu anjo guardião. E a prece é: meu Deus, eu te agradeço por permitires que eu saísse vitorioso da luta que acabo de manter contra o mal. Permite que essa vitória me dê forças para resistir às novas tentações. E tu, meu anjo guardião, eu te agradeço pela assistência que me deste, que a minha submissão aos teus conselhos possa me fazer merecer novamente a tua proteção. Então, nessa prece de ação de graças por uma vitória conseguida, né, a uma para vencer uma tentação, ele só nos diz que nós devemos ser humildes o suficiente para reconhecer que se nós conseguimos vencer uma tentação, é porque os bons espíritos e o nosso anjo guardião nos orientou e nos fortaleceu. Não é mesmo, Antônio? Sem dúvida, Marta. Mas você já explicou direitinho, muito bem aqui a história de resistência à tentação. Eu só queria ressaltar que é praticamente impossível a gente ceder à tentação de fazer algo de que não gosta. Ninguém vai tentar você com algo que você não gosta. Só tenta você com algo de que você gosta. Então, isso é uma prova cabal de que a decisão de resistir ou não à tentação está nas nossas mãos, né? Ninguém vai me oferecer tentar com fumo, cigarro, eu não gosto disso, então não vão conseguir. Mas as coisas que eu gosto é que eu tenho que resistir. Então o problema está totalmente nas minhas mãos e não nas mãos do terceiro que supostamente está me tentando. Mas por hoje, Marta, vamos ficando por aqui, desejando a todos muito boa noite e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor
e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.